Oiê, será que você escolhe ou só repete? O mais engraçado, ou o mais interessante da gente tentar responder essa pergunta, é que mesmo quando a gente só repete, nós temos convicção que estamos escolhendo. Como assim? Eu vou te explicar para não perder o costume, dando um exemplo da minha vida. Quando eu estava perto de terminar o ensino médio, a grande questão da minha vida era qual curso superior eu vou cursar e se eu teria capacidade suficiente para passar no vestibular desse curso superior. Essa era a grande questão da minha vida e que me consumia, porque como eu já expliquei para vocês, eu sou uma pessoa que gosto de muitas coisas. Eu vejo interesse, eu tenho curiosidade por muitas coisas. Então você imagina, eu gostava de matemática, eu gostava de sociologia, eu gostava de filosofia, eu gostava de história, eu gostava de física, eu gostava de redação, eu gostava de artes. E eu me sentia perdida. Mas uma coisa eu tinha certeza, que eu estava fazendo uma grande escolha para minha vida. Escolher qual curso eu faria era uma grande escolha e eu sentia que eu estava no controle da situação, de que eu estava prestes a fazer uma escolha que podia mudar o rumo da minha vida. Não só mudar o rumo da minha vida, como era uma escolha da qual eu teria que despender boa parte de quem eu sou e do meu tempo. Porque hoje em dia a gente sabe que pelo menos um terço da nossa vida vai em função do trabalho, da profissão que a gente exerce, seja ela qual for. Pois bem, fiquei com esse problema me consumindo, pensei e não cheguei a grandes conclusões. O que eu comecei a considerar foi o seguinte: olha, eu não me sinto uma pessoa com grande chamado. Você já conheceu? Provavelmente você conhece, ou talvez você até seja essa pessoa. Que é aquela pessoa que é muito boa em exatas e sabe que o negócio dela é esse, é exatas. Ela vai fazer alguma coisa nessa área. Ou aquela pessoa que é muito boa em humanas e odeia exatas, e ela já sabe que ela vai fazer alguma coisa na área de humanas. Ou ainda existem aquelas pessoas que parece que nasceram com um chamado, né? Que já nasceram sabendo o que querem ser. Ai, desde nova eu já sabia que eu ia ser advogada. Desde nova eu já sabia que eu ia ser arquiteta. E nananã. Bom, enfim, infelizmente não foi o meu caso. Então foi muito duro para mim pensar e não chegar numa grande conclusão. Eu decidi foi o seguinte, já que eu gosto tanto de exatas quanto de humanas, eu vou escolher uma de um campo, outra de outro e vamos ver no que vai dar. Pois, decidi que de humanas seria direito e de exatas seria engenharia, que é para não sair do clichê. Beleza, lá fui eu. A questão é, o budget era pequeno. A minha família não estava em condições de pagar uma bela de uma faculdade para mim. Então, o que eu pensei? Para direito, eu vou tentar para a Uni. Para engenharia, aqui, onde eu morava na altura, tinha a UFES, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. E tinham cursos de engenharia. Então eu pensei, vai ser uma engenharia que tiver nessa faculdade, nessa universidade. Abri os currículos dos cursos de engenharia que tinham nessa universidade. Olhei lá engenharia mecatrônica. Falava uns negócios sobre programação, eletrônica, robótica. Eu achei, isso deve dar dinheiro. Me inscrevi. Lá fui eu. Beleza. Passei para a Universidade de Direito, ganhei uma bolsa do ProUni de 80% na altura. Então, o que eu fiz? No primeiro semestre, eu fui lá e cursei Direito. Achei meio assim, não tenho nada contra o direito, nem foi isso. Eu acho que era mais a universidade. Parecia que era só eu comparecer e ia dar tudo certo, entendeu? E assim, eu gosto de um desafio. Então eu pensei, ai, gente,
Não, acho que aqui não vai rolar. Beleza, vamos para o plano B. Segundo semestre, saí da Universidade de Direito, fui para a Universidade de Engenharia. Cheguei e tamanha foi a minha frustração quando eu vi que eu também não gostava do curso de Engenharia Mecatrônica. Mas eu estava decidida. Eu não seria aquelas pessoas que começariam e terminariam vários cursos, até porque eu não tinha condições financeiras para isso. E eu também tinha vergonha, eu era muito nova. Eu achava que a gente tinha que cursar alguma coisa e deu, que não valia ficar fazendo um, desistindo, outro, desistindo, sabe? Então, assim, até por vergonha e também por falta de recursos, eu pensei, eu vou fazer esse curso aqui, eu vou fazer engenharia mecatrônica e vai ser isso. E eu fiz. Fiz com força de vontade? Não. Mas eu fiz na força do ódio e deu certo. E quando eu tava perto de me formar, o que eu comecei a pensar? Eu preciso de um emprego na área, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer esse diploma aqui valer a pena. Comecei a procurar emprego na área, trabalhei em algumas coisas, eventualmente ali próximo, um ano depois que eu me formei, eu comecei a pensar, eu quero ir para a área de tecnologia da informação, eu aprendi programação na minha faculdade, na minha universidade, aliás, e eu acho que é uma área que dá dinheiro e eu quero isso. Consegui uma vaguinha na área de tecnologia da informação e assim foi indo. Mas você pode estar se perguntando aí, por que eu tô te contando tudo isso? E o que tem a ver com o questionamento do início? Você reparou que eu não estava fazendo escolha nenhuma? Que eu estava seguindo um script? Um script que foi imposto para mim, que era tudo que eu sabia sobre o mundo, que era aquilo que eu achava que eu deveria seguir. Um script construído pela minha família, pelo meu meio. E também não é culpa das pessoas. As pessoas que me moldaram a chegar na conclusão dessa programação, desse script, elas também só estavam seguindo o script delas. Entende? A questão é, eu só estava repetindo. Em momento nenhum eu me questionei se realmente devia ser assim. Se eu realmente devia decidir algo que eu queria para o resto da minha vida. Naquele momento, com tantos questionamentos, tanto em aberto, sem ter certeza de nada. Em momento nenhum eu pensei em outra coisa. Em momento nenhum eu cheguei a considerar alguma coisa em momento nenhum. Em momento nenhum, eu parei e olhei, pera, já tô indo longe demais. Quer dizer, então, que agora eu vou me obrigar a fazer um curso que eu nem gostei tanto assim, entendeu? Eu vou me obrigar a decidir que isso vai ser o que eu vou fazer pro resto da minha vida e vai sem motivação, vai na força do ódio, mas porque eu tenho vergonha de tentar outra coisa. Desde quando a gente começou a ter vergonha de tentar? Vocês já repararam nisso? Nós temos vergonha de tentar. Eu tive vergonha de tentar outra coisa. Eu devia ter vergonha de não ter pensado em outra coisa. Eu devia ter vergonha de ter seguido um script que me deram, achando que aquilo ali era a verdade absoluta do mundo e não considerando as minhas necessidades, o que eu queria, o que talvez me fizesse feliz, ou talvez felicidade não seja sempre um estado, mas algo que me trouxesse mais satisfação, entende? Que fizesse mais sentido para mim. Talvez nem tivesse sido um curso superior naquele momento. E esses padrões que a gente vai repetindo, esse script pronto, ele é uma espécie de prisão. Porque no macro, você fica seguindo fielmente um script. Mas, no micro, parece que você está escolhendo. Porque, por exemplo, percebe que eu pude escolher, é claro, dentro daquilo que era possível, que o meu cenário me permitia, eu pude escolher qual faculdade eu queria cursar.
Ou seja, eu tinha ali um poder de escolha. Eu não poderia cursar medicina, por exemplo, porque eu não tinha poder aquisitivo para isso. Mas eu tinha um leque de possibilidades que eu poderia escolher. Isso vai dando a impressão de que a escolha é sua, de que você está no controle, de que foi a sua decisão aquilo, quando na verdade apenas as micro decisões condicionadas estão a seu favor. No fim, no macro, no grande, você está seguindo um script. E isso sem considerar aqueles que nem têm a opção de cursar algo, que vão direto para o script trabalho, aonde eu posso trabalhar e ficar ali dando o máximo de mim para que eu consiga permanecer nesse lugar, neste trabalho. E analisa, esse comportamento de piloto automático é tão presente em nós que isso não dita só o macro, isso dita os nossos comportamentos, as nossas reações, os nossos relacionamentos, entre outras coisas. Mas o foco da nossa reflexão aqui não é nos scripts, nos pilotos automáticos, nas repetições. O foco da nossa reflexão é justamente o porquê que nós demoramos tanto, ou porquê que é tão difícil para a gente quebrar esses ciclos. A gente enxergar essas manipulações, enxergar esse comportamento de repetição por imitação, ou seja, aceitando esses scripts e ficando nesse piloto automático. Se a gente fizer uma reflexão e analisar, por exemplo, deixa eu só dar uma arrumadinha na câmera. Quantas vezes a gente já não dirigiu no piloto automático? Quantas vezes você já se pegou mexendo no Instagram sem querer? Do nada, você não sabe, mas tá rolando feed. Quantas vezes você jurou que não responderia algo igual aos seus pais e acabou fazendo isso no piloto automático? Esse primeiro exemplo do carro é bem engraçado. Já aconteceu várias vezes comigo de eu simplesmente chegar no lugar e nem lembrar do caminho, nem lembrar como que eu cheguei aqui. Eu estava até pensando em outra coisa, estava focando no que eu tinha que fazer durante o dia, no que eu tinha que entregar no meu trabalho, enfim. Do nada eu cheguei no lugar. E isso é natural. Eu, por exemplo, quantas vezes eu já não repeti ciclos e ciclos dolorosos? É universal, não há. Eu tenho certeza que todos nós repetimos ciclos. Ciclos se repetem porque você, na maioria das vezes, nem os percebe. Ou, quando os percebe, você já criou um caminho no seu cérebro, você já criou um conhecimento, uma programação no seu cérebro, que aquilo ali é normal, que aquilo ali é conhecido. Lembra que a gente já conversou no episódio anterior? Que o nosso cérebro gosta de viver no conhecido, mesmo quando o conhecido é doloroso? Então, quanto mais você repetir um ciclo, mais você afirmou para o seu cérebro que aquilo ali é conhecido, que aquilo ali faz parte de você. É assim que ele entende essas repetições. Por isso que é tão difícil a gente identificar um ciclo. E é por isso que a gente fica nesse loop de repetimento, até que a gente identifique, mas já estamos num ponto que fica muito difícil a gente mudar. Então, até a gente conseguir essa virada de chave, de mudar, de sair do ciclo, nós acabamos repetindo ele algumas vezes mais. E além disso, ainda existem repetições e ciclos que são muito mais sutis do que outros. Por exemplo, estar em um relacionamento tóxico. Geralmente, se você está em um relacionamento tóxico, as pessoas ao seu redor tendem a notar. E elas tendem a te avisar sobre isso. Talvez não diretamente, porque tenham medo da sua reação, mas indiretamente elas vão fazer isso. E muitas ainda fazem diretamente, o que é muito bom. Claro, com todo respeito, né? Gente, tudo pode ser dito desde que nós saibamos como falar. A questão é, se você está num relacionamento abusivo, além disso, eu acho que é uma dor que ela é constante. E você, apesar do seu cérebro
te dá várias desculpas para que você permaneça naquele relacionamento abusivo, naquela situação, lá no fundo a gente sabe que não são desculpas plausíveis o suficiente. Entende o que eu quero dizer? Fica um desconforto constante, você vive um eterno desconforto, e aquelas desculpas, elas são rasas, elas não têm uma questão que vale a pena, entende? No fim você vai entendendo isso. Que essas desculpas que o seu cérebro foi criando para que você permanecesse nesse conhecido, nesse ciclo doloroso, elas não valem a pena. Elas não são genuínas, entende? Não é por conta disso que esse ciclo não seja igualmente doloroso, forte e complexo. Não é isso. Mas parece que é mais fácil da gente entender que alguma coisa ali não tá certo. Mas, para aqueles que, por exemplo, aceitam viver uma vida infeliz para ver a vida das pessoas ao seu redor feliz, completa, isso é um ciclo bem mais sutil e degradante. Por quê? Porque as pessoas vão validar esse seu comportamento. Já que você está se negando, você está abrindo mão da sua felicidade ou de fazer aquilo que faz sentido para você, para ver a felicidade dos que estão ao seu redor. Os que estão ao seu redor estão se beneficiando disso e vão validar esse seu comportamento. Vão dizer, o fulano ele é benevolente, o fulano ele é naturalmente bom. É a essência dele, entende? Segundo, que você pode criar um discurso e uma desculpa muito boa para você mesmo, que é, para mim é suficiente e é melhor ver as pessoas que eu amo ao meu redor felizes do que satisfazer os meus próprios desejos. E isso é um discurso válido. Isso é um discurso que faz sentido para a sociedade e muito provavelmente, se você está usando, é porque de alguma forma essa sociedade te influenciou a concordar com essa validação de que realmente você é benevolente. Faz sentido que você abdique da sua felicidade ou de fazer algo que faça sentido e dê a sua vida para satisfazer a felicidade dos outros. Por exemplo, todos vão te aplaudir se você negar a si mesmo, negar os seus desejos, negar a sua felicidade, negar aquilo que faz sentido, se negar por completo para fazer a vida do seu filho feliz, até quando já não há mais essa responsabilidade em você. Até quando isso não é mais seu, quando ele já tem idade suficiente para poder se proporcionar o bem-estar. Ou seja, existem ciclos que doem. E existem ciclos que, além de doer, são socialmente aceitos. Essa é a diferença, o que eu quis dizer com ciclos que são mais fáceis de identificar, porque eles doem e não são socialmente aceitos, pelo menos não por uma parte da sociedade. E existem ciclos que, além de doerem, são aceitos por completo. Dificilmente, raramente alguém vai chegar a pensar que aquilo não está certo ou não é bom. Mais exemplos. Eu me anulo há 20 anos por conta de entregar um trabalho incrível e ter uma carreira brilhante. Todo mundo aplaude. Eu sou a pessoa que resolve o problema de todo mundo. Nossa, fulana, você é incrível. Você resolve o problema de todo mundo. Mas pensa comigo, será que você está sendo incrível? Ou será que você está repetindo esse comportamento porque você aprendeu desde criança que o seu valor está em cuidar dos outros? Que se você não resolve os problemas, você não tem, talvez, uma importância, um valor na vida das outras pessoas. Talvez não que não tenha, mas que você não sente que tem um valor ou uma importância na vida das outras pessoas. Ou ainda, você aprendeu que se você não vê, não enxerga que você tem um valor na vida das outras pessoas por meio de servi-las,
Você não consegue nem mesmo se ver como algo que tenha valor. Talvez esse comportamento de servir sempre a qualquer custo esteja relacionado com algumas questões do seu passado. E ainda existem os ciclos que são recompensados por nós mesmos. Por exemplo, é sutil você identificar a si mesmo em certos comportamentos. Digamos que você seja uma pessoa que não aceita certos tipos de crítica. Você consegue mascarar isso criando um discurso que é válido para você? Ou, por exemplo, se você tem reações, comportamentos reativos a certos tipos de situações. É muito fácil que a gente culpe a ação que nos levou àquela reação, ou seja, terceirize a culpa daquela reação. A culpa não é a reação, é que a ação me levou a fazer isso. Eu fui condicionado a fazer isso. E com esse discurso a gente consegue autovalidar ciclos comportamentais que não são bons. Mais exemplos de validação da repetição de ciclos que não são legais, ciclos comportamentais negativos. Por exemplo, eu gritei porque você me provocou. Será? Ou será que você repete esse padrão há 20 anos? Eu sou ciumento porque já me machucaram. Será? Ou será que você aprendeu a amar assim? Eu sou uma pessoa produtiva porque faz parte da minha personalidade. Eu gosto de dar tudo de mim no meu trabalho. Será? Ou será que você aprendeu que você só consegue ver valor em si mesmo, ou você só consegue ver que os outros te dão valor quando você é produtiva? E pessoal, isso aqui não é um discurso moralista. Todos nós cometemos esses ciclos, eu cometo esses ciclos. Alguns eu consegui identificar e parar, outros provavelmente eu nem citei aqui porque eu nem consegui identificar ainda. Isso é natural. A questão aqui é, isso deveria ser natural? E essa é justamente a grande reflexão. Nós repetimos ciclos, comportamentos, scripts, aceitamos scripts prontos, aceitamos viver num piloto automático fácil demais. Ou seja, nós aceitamos o que é imposto fácil demais, sem nunca nem sequer duvidar. Quantas vezes você acreditou em algo porque você pôs aquele algo à prova? Quantas vezes você tomou uma decisão que foi fora da caixa? Ou será que na maioria das vezes a gente viveu, a gente se condicionou, a gente escolheu por imitação? Porque você viu que as pessoas faziam aquilo, então se as pessoas fazem aquilo, eu também tenho que fazer. Ou porque a gente foi influenciado, é um script, todo mundo segue, eu também tenho que seguir. É isso, a gente nasce, quem tem oportunidade escolhe uma profissão, quem não tem fica condicionado ao que aparecer, aí a gente casa, aí a gente trabalha uns 30 anos, a gente se aposenta, enfim. Um script pronto. E a gente aceita isso assim fácil, tá tudo bem, não se questiona nada. E às vezes a gente passa tanto tempo repetindo uma ideia que ela deixa de ser uma opinião e começa a passar a ser uma verdade. Uma grande verdade para nós, uma grande regra que rege a nossa vida. Mas será que isso faz sentido? Até porque talvez liberdade não seja sobre fazer qualquer coisa. Talvez a liberdade seja entender que existe mais possibilidades do que aquilo que nos foi apresentado, do que aquilo que nós imaginamos.